Nós estamos na nossa série de pregações e hoje nós vamos estudar o 6º mandamento. Nós estamos numa série de pregação sobre os 10 mandamentos e hoje nós vamos estudar o 6º mandamento. Qual é o 6º mandamento, irmãos? Qual? Misericórdia. Qual é o 6º mandamento, irmãos? Tá bom, não precisa responder não, amém. Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20 e verso 13. Êxodo, capítulo 20 e verso 13. O 6º mandamento é: não matarás. Nós vamos estudar um pouco sobre isso hoje, meditar um pouco sobre o que isso quer dizer para nós. 6º mandamento, capítulo 20 de Êxodo e verso 13: não matarás. Vamos dizer todos juntos? Não matarás. Mais uma vez. Não matarás. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós estamos conseguindo cumprir com esse propósito, Senhor. Estamos conseguindo cumprir com o objetivo de estudar a Tua Palavra, de estudar os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, abra nossa mente, tire de nós toda distração, tire de nós toda ansiedade, e coloque em nós sabedoria, para que nós possamos absorver a Tua Palavra na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Levítico, capítulo 18 e verso 3, diz assim, Levítico, capítulo 18 e verso 3. Deus dizendo para o povo de Israel: não procedam como se procede no Egito, onde vocês moravam, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus está deixando claro aqui que Ele está levando o povo para viver uma nova fase, um novo momento na vida deles. E o texto em Levítico, capítulo 18, verso 3, deixa claro isso. Então, o que Deus está dizendo? Olha, vocês estão indo agora para uma terra que eu prometi a vocês, e, portanto, eu não quero que vocês se comportem como vocês estavam se comportando lá no Egito. Eu não quero que vocês sejam promíscuos, que vocês sejam baixos, que vocês sejam imorais, como era o povo lá no Egito. Eu sempre gosto de lembrar que aqui nós estamos lidando com Deus, chamando o povo de Israel para ser liberto do Egito, ou seja, o povo de Israel era um povo escravo, era um povo que trabalhava até morrer, que apanhava, que eram humilhados, eram chicotados, levavam chicotadas, era um povo acostumado a ser maltratado. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós não podemos pensar que o povo de Israel era um povo culto, um povo com uma educação elevada, intelectuais. Talvez poderia ter ali, sim, alguns pensadores, mas a grande maioria desse povo era pessoas que não sabiam ler. Você que sabe ler, você sabe muito mais do que aquele povo naquele momento. Eles eram escravos, a única função deles era trabalhar. Eram obrigados a trabalhar e quando não conseguiam trabalhar, apanhavam até conseguir trabalhar. Não tinha descanso,
não tinha tempo para lazer, não tinha tempo para ficar em paz. Por isso, então, quando eles estavam lá no Egito, e a Bíblia vai dizer que eles ficaram 400 anos no Egito. Irmãos, você ficar 400 anos em uma determinada região, você vai ser influenciado por essa região. Eu sempre brinco aí com os irmãos que têm um sotaque de Piracicaba, né? E eu já estou começando a pegar o sotaque de Piracicaba já, né? Já não falo mais Piracicaba, já falo Piracicaba. E não fala couro mais, fala corro. Por quê? Porque a gente vai convivendo com algumas pessoas que têm esse sotaque e a gente vai aprendendo a fazer. Se você convive com pessoas que falam muito palavrão, o que vai acontecer com você? Daqui a pouco você começa a falar muito palavrão. O palavrão para você, ele nem é mais um palavrão, é uma palavra normal. Então, às vezes você fala um palavrão dentro de casa, a sua esposa até assusta, mas para você aquilo é tão normal, tão natural, não tem nada a ver. E quando na verdade é uma palavra que não deveria estar no seu vocabulário. Tem um monte de palavras e você poderia escolher uma palavra melhor para expressar o seu sentimento. Então, quando Deus diz aqui em Levítico, olha, eu não quero que vocês se comportem como vocês se comportavam no Egito. O que ele está querendo dizer? Lá no Egito vocês matavam por qualquer motivo. Lá no Egito vocês eram acostumados a morrer. Judeu morria é a coisa mais normal, você ir trabalhar e no caminho do trabalho, você vê um monte de mulher, homem, judeu, criança, morto pelo caminho, era comum para vocês, mas agora eu estou chamando vocês para viver uma nova fase, uma nova história, aonde está morto, morrer, não é mais para ser algo comum entre vocês. E ele está dizendo o seguinte, eu estou tirando vocês do Egito, não quero que vocês fiquem com a prática lá do Egito, porque podemos sair sim de um determinado lugar, mas continuar com a mesma mentalidade, com o mesmo coração. Nós mudamos de região, nós mudamos de ambiente, mas não necessariamente o nosso coração muda. Então um monte de gente que não era de vir na igreja, começa a vir na igreja, mas não necessariamente essa pessoa evolui, melhora, não necessariamente, às vezes ela continua do mesmo jeito que era antes, só que agora ela vem na igreja no domingo, não houve uma melhora, não houve uma evolução, não houve um comprometimento a mais. Então Deus está dizendo, vocês saíram do Egito, e eu quero que a mentalidade de vocês também mudem, por isso que ele dá os mandamentos, para começar a mudar a mentalidade do povo judeu. E ele diz o seguinte, e vocês estão indo para Canaã. Canaã é aquilo que nós conhecemos mais popularmente como a terra prometida. Na terra prometida, ela não estava desocupada, já tinha povos morando lá. E um povo promíscuo também, idólatra também, que não valorizava muitas questões que Deus impunha para os judeus, para que eles pudessem valorizar. Então o povo de Canaã também era um povo que não deveria ser imitado. Então Deus diz, vocês saem do Egito, eu não quero que vocês sejam como o povo do Egito, e vocês vão para Canaã, mas chegando em Canaã, eu não quero que vocês peguem a cultura de Canaã, vocês vão para lá, mas eu quero que vocês vão com a minha palavra no coração, e vocês vão colocar a minha cultura naquele lugar. Aqui está um ponto importante que a Bíblia deixa bastante claro para nós. Você é um agente de influência. Você é uma pessoa, é algo que a gente estudou aqui na terça-feira. Não existe uma pessoa neutra. Você sempre vai estar influenciando alguém. Alguém sempre vai estar reparando em você. Não ache que é só o pastor que as pessoas reparam. Porque às vezes as pessoas pensam muito, o pessoal repara muito no pastor, repara muito não sei o quê. Não se engane. As pessoas reparam em você também, no seu comportamento, no seu vocabulário, a maneira como você trata a sua esposa, as pessoas reparam o modo que você trata o seu marido, as pessoas reparam o modo que você trata os seus filhos, as pessoas reparam.
E isso é importante porque Deus está dizendo o seguinte: eu quero que vocês vão para lá, mas eu não quero que vocês sejam influenciados pelo povo de Canaã. Eu quero que vocês cheguem lá e coloquem uma nova cultura naquele lugar. Meu irmão, se você é uma pessoa que tem aprendido da palavra do Senhor, eu gostaria que você entendesse isso e levasse isso para a sua vida. Você é um agente de influência. Aonde quer que você vá, você estará influenciando alguém. Se você é uma pessoa sorridente, você vai estar influenciando. Se você é uma pessoa cara fechada, brava, para baixo, você vai estar influenciando. As pessoas vão estar reparando. Você vai estar passando uma mensagem para alguém. Então eu digo aqui para você, só para fechar essa introdução. Na sua casa, a maneira como o marido trata a esposa vai influenciar os filhos. Se o marido é estúpido, é grosso, os filhos serão estúpidos e grossos. Eles serão estúpidos lá com os casais deles depois, quando eles casarem? Serão. Mas antes dele ser estúpido com a esposa, ele já vai começar a ser estúpido com o pai e com a mãe, porque ele aprendeu a ser estúpido com o pai e com a mãe. Se fala-se muito palavrão dentro de casa, o seu filho, quando casar, sua filha, quando casar, também vai falar palavrão lá na casa deles quando eles casarem. Mas antes disso, eles vão começar a falar palavrão já dentro da sua própria casa, porque eles aprenderam com o pai e com a mãe. Então, a maneira como você se comporta influencia as pessoas. Se você é uma pessoa comprometida, se os seus filhos olham para você e vê que você é uma pessoa comprometida, uma pessoa responsável, pontual, que você realmente dá valor para a sua fé, para a obra do Senhor, para as coisas de Deus, para a igreja, o seu filho automaticamente vai pegar essa mesma cultura. Não é raro você perceber pais que eram muito comprometidos, aí os filhos deles são como? São muito comprometidos também. Você vê um pai que era bem relaxado, disperso e tal, e você vai ver os filhos dele como? Filhos também bem relaxados, dispersos, descomprometidos também. Há exceções? Com certeza, mas essa, sem sombra de dúvida, é a regra. Pais comprometidos, pais responsáveis, pais que têm um bom vocabulário, gerarão filhos comprometidos, responsáveis, que têm um bom vocabulário. Isso é importante e é o que está deixando, é o que Levítico 18 deixa claro para nós. No entanto, Deus, ele vai dando ali vários mandamentos, várias ordenanças. E uma delas, a sexta ordenança, ele diz o seguinte: eu não quero que vocês matem. Aí a gente hoje olha, para a nossa cultura e fala, poxa, mas isso não faz muito sentido. Naquele tempo, fazia muito sentido, porque Deus aqui está falando com um povo escravo, um povo que a vida deles valia menos que um rato, que um cachorro, a vida deles não valia nada, então para eles se matar entre si, era a coisa mais comum do mundo. Só que agora Deus escolheu esse povo e está levando esse povo para viver uma nova fase, e Deus está dizendo o seguinte: eu não quero mais que vocês se comportem como se a vida de vocês não valesse nada. E aí então, eu quero dar aqui para vocês, irmãos, algumas aplicações práticas sobre esse mandamento. Não matarás. Não matarás. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender com esse mandamento, nós podemos aprender com a Bíblia, de um modo geral também, é que a Bíblia não proíbe a autodefesa. Isso é muito importante. Não matarás, mas a Bíblia ela não proíbe a autodefesa. Vamos ler um texto lá em Êxodo, capítulo 22 e verso 2. Êxodo, capítulo 22 e verso 2. Diz assim o texto: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Uma pessoa entra na sua casa,
entra na sua casa, coloca a vida do seu filho, da sua esposa em risco, a sua própria vida em risco, e você reage contra esse bandido, esse assaltante, você não está quebrando o 6º mandamento. Isso é muito importante nós entendermos. Mas, o texto diz aqui, Êxodo 22, agora verso 3, mas, se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Aqui o que o texto deixa claro para nós é o seguinte, irmãos. Naquele tempo não existia luz elétrica. Hoje à noite para nós é quase como se fosse o dia. Todo lugar tem luz elétrica. Naquele tempo não. Então naquele tempo a escuridão era comum. O que o texto está dizendo é o seguinte: se alguém entra na sua casa durante o dia, você vê que aquela pessoa ela não representa perigo. Ela, sei lá, de repente roubou uma camiseta sua do varal. Você vê, às vezes é uma mulher que roubou, uma adolescente que roubou alguma coisa lá no seu varal e tal. E aí você pega essa adolescente e você mata ela porque ela roubou uma roupa no seu varal. Isso Deus condena, isso é pecado. Porque você olhou, você viu que aquela pessoa não representava perigo para você. Agora, entra uma pessoa na sua casa, você não identificou se aquela pessoa é perigosa ou não, você não sabe aonde ela está, você está escuro, enfim, você não conseguiu perceber quem é a pessoa, e por algum motivo você reage, Deus está dizendo, você não será culpado por esse pecado. Porque a pessoa entrou dentro da sua residência, dentro de algo seu, colocou a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido em risco. Você não será culpado por esse homicídio. Então, isso é importante, é o que a Bíblia está dizendo aqui em Êxodo, capítulo 22, verso 2 e 3. Então, a Bíblia não proíbe a autodefesa. Tem gente que, hoje em dia, a gente está numa cultura que é mais ou menos assim. Entra um ladrão e alguns políticos, algumas ideologias políticas por aí, principalmente de esquerda, eles falam para você reagir a um assalto dando livros. Então, a pessoa veio lá na sua casa, colocou a vida da sua família em risco, o que você faz? Você dá um livro para o cidadão. Você dá você recita uma poesia para ele. Quem sabe ele vai desistir de matar a sua esposa, ou de estuprar uma filha sua, quem sabe? Lê uma poesia. Isso é algo totalmente antibíblico. O próprio Deus está dizendo, entrou na sua casa, representou perigo para a sua família, você tem o dever de proteger a sua família. Mas a nossa sociedade é idólatra, pecaminosa do jeito que está cada vez mais se afastando de Deus, está cada vez mais se afastando da lei do Senhor, de modo que hoje, irmãos, é perigoso um cidadão entrar na sua casa, ó as leis como que está hoje no Brasil, é perigoso um cidadão entrar na sua casa, espancar você, bater na sua mulher, estuprar sua filha, e se você reagir, você é preso. Você é preso. Porque, coitado, ele não teve escolha, ele não teve educação, não leu poesia quando era adolescente. Deus ele não está preocupado se a pessoa teve educação ou leu poesia. A questão é, representou perigo para você, você tem o dever de reagir a isso. É o que a Bíblia está dizendo. Não representou perigo, você também tem que tomar cuidado para você não se exceder no seu juízo. Maltratar ou fazer algo muito grave para algo que você viu que não representava perigo. Então, a primeira questão que nós precisamos entender sobre esse mandamento é: a Bíblia não proíbe a autodefesa. Hoje os policiais, o Marcos está aí, hoje os policiais sofrem muito com isso. Hoje o policial tem que levar 30 tiros para depois ele poder reagir a alguma coisa. Entendeu? Se der sorte do bandido errar, aí ele pode, Então, são as leis de muitos países, inclusive do nosso. Só que é o seguinte, irmãos, são leis que não estão de acordo com a Bíblia.
Por isso que eu falo para você que o cristão precisa tomar muito cuidado em quem vota, porque esses políticos, eles vão lá e colocam as leis que ficam melhor para eles. Só que é o seguinte, se é um político que não crê em Jesus, que ele não conhece o Evangelho, que ele não conhece as Escrituras, ele provavelmente vai se distanciar cada vez mais das Escrituras. Ele não vai aprovar leis que correspondem às Escrituras. Isso é importante para a gente pensar, ainda mais esse ano, que é um ano de eleição. Segundo, a Bíblia proíbe severamente o homicídio doloso. O que é o homicídio doloso? A pessoa que ela vai tentar agredir alguém com a intenção de matar. Ele já planejou, a mulher já planejou, e ela vai executar o plano com a intenção de matar. Dá um veneno, dá uma paulada na cabeça enquanto está dormindo, dá um tiro, faz qualquer coisa com a intenção de matar. Olha só o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 9 e verso 2. Gênesis 9, 2. Gênesis 9, 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Aqui está uma coisa importante para nós. Não matarás. Não matarás. O que a Bíblia está dizendo para nós é o seguinte: uma pessoa normalmente que mata, que comete o homicídio doloso, por maldade, por capricho, não foi em legítima defesa, foi realmente por rancor, por ódio, por qualquer sentimento que seja, por brincadeira talvez. Deus está dizendo o seguinte: esse cidadão vai atrair a morte para sua casa, para sua família. Ele provavelmente vai ser morto por alguém. Um homem que mata um outro homem, provavelmente será morto. Ele não morrerá de velhice, ele não morrerá por qualquer outro motivo. O que Deus está dizendo é o seguinte: ele vai sofrer as mesmas consequências que ele fez um outro homem sofrer. Então, quando Deus está dizendo assim para aquele povo que sai do Egito, Ele está dizendo: olha, eu não quero que vocês matem. Porque para eles até então, matar era por qualquer motivo. Está jogando baralho, perdeu no truco, pronto, mato. Tirou sarro de mim, mato. Acabou. Qualquer motivo era motivo para matar. E Deus está dizendo: se fizer isso, você vai atrair sobre a sua vida sangue, e você vai pagar com o mesmo preço. Então, Deus está dando um alerta. Tanto é que não é raro você perceber inúmeros criminosos que mataram inúmeras pessoas, como normalmente eles são mortos. Como normalmente eles morrem. Alguém vai lá e mata eles. Então, olha só que interessante, a terceira lição que nós podemos tirar desse mandamento: não matarás. Olha, isso aqui é muito importante, eu acho que eu vou tocar numa ferida aqui agora. A injustiça, impunidade desagrada a Deus. Êxodo 21, Êxodo 21, 24. Olha só o que Deus diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aí, se você for ler o verso 25, vai estar assim: queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Algumas pessoas pensam que o Deus do Antigo Testamento, ele mudou. Agora no Novo Testamento ele é um outro Deus. Agora ele era bravo no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento ele se converteu, ele ficou bonzinho. E agora as coisas mudaram de figura.
Inclusive, algumas pessoas lembram muito daquele texto de Jesus, quando ele diz assim: olha, agora eu digo para vocês, não é mais olho por olho, nem dente por dente, mas se alguém bater na sua face, vire a outra. Você tem que entender o contexto que Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo de pessoas que são perseguidas por pregar o Evangelho. Os discípulos estavam saindo pelo mundo, indo pregar o Evangelho, e com certeza muitos reis, pessoas iriam perseguir os discípulos, queriam bater nos discípulos, e o que Jesus está dizendo: eu não quero que vocês reajam a isso. Vocês estão pregando o Evangelho, eu não quero que vocês reajam a isso. É nesse contexto que Jesus está dizendo para virar a face. É nesse contexto. Só que aí nós pegamos isso e dizemos o seguinte: não, a pessoa pode pintar e bordar na minha vida, pode fazer qualquer coisa e está tudo certo. Acabou, não tem problema nenhum. Só que essa impunidade desagrada a Deus. E é uma das maldições do Brasil hoje. O Brasil é um país onde a impunidade reina. O Brasil é um país onde você vê pessoas que matam a mãe e o pai na paulada e tem liberação para sair da cadeia no dia dos pais, no dia das mães. Isso é impunidade. Isso é pecado. Isso é a raiz de uma nação que está longe de Deus. E isso atrai a ira de Deus. Então, o nosso país é um país que as suas leis têm desagradado a Deus. Olho por olho e dente por dente. Quando uma pessoa assassina, quando uma pessoa faz um mal terrível a alguém da sua família, entra na sua casa, espanca a sua esposa, e você simplesmente diz assim: eu te perdoo. Você te perdoa? Meu irmão, você vai ter que tomar as devidas decisões, seja denunciar, seja prender, seja segurar até que a polícia chegue, seja fazer aquilo que naquele momento você sentir que você deve fazer, tomando sempre o cuidado para não se exceder. Porque quando você vê uma cena dessa, é muito fácil a gente dizer assim: não, fique calmo, não faça nada. Mas você vê, o marido vê a cena da esposa sendo espancada, e ele não fazer nada, ele simplesmente dizer assim: não, eu te perdoo, pode ir embora, sai pela porta da frente, vai em paz. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não é isso que a Bíblia ensina. Aí, hoje em dia, esses pregadores, que falam só de amor, é amor daqui, é amor dali, é coraçãozinho para todo lado, nunca vi tanto amor assim. Eles gostam muito de 1 Coríntios 13, sobre o apóstolo Paulo, tem aquele lindo texto sobre o amor. Eu quero convidar você para se lembrar de 1 Coríntios 13, verso 6, 1 Coríntios 13, verso 6. Aonde o apóstolo Paulo falando aquelas coisas maravilhosas sobre o amor, certo? E o apóstolo Paulo diz assim: o amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que as pessoas fazem questão de esquecer, essa parte da justiça. Hoje em dia, irmãos, a coisa mais comum que tem são pregadores não falar de pecado nas igrejas, não falar de assuntos difíceis na igreja. É tudo amor, é tudo amor, é tudo amor. Só que o apóstolo Paulo está dizendo: o amor não se alegra com a injustiça. Deus diz: olho por olho, dente por dente. Queimadura por queimadura, contusão por contusão. Deus, Ele não mudou. E a nossa justiça, infelizmente, tem deixado pessoas que cometeram crimes absurdos sair um dia depois que foi preso. Dependendo se tiver um bom advogado, se tiver dinheiro, está livre, está solto. Vai viver a vida como se não tivesse cometido crime nenhum, mas ele destruiu, ele desgraçou a vida de uma família. A família vai viver agora com trauma pelo resto da vida, e o cidadão que fez isso, um mês depois ele está tranquilo na rua, ele está em paz.
Nós vemos no nosso país políticos que roubaram a nação de um modo absurdo. E eles estão aí, tranquilo, dando entrevista, em podcast, fazendo tudo. Isso atrai a ira de Deus, isso é sinal que o Brasil está longe de ser um país comprometido com as Escrituras. Embora a gente tenha um monte de evangélico, um monte de católicos que dizem conhecer as Escrituras, mas no fim, irmãos, é um conhecimento superficial, é um conhecimento raso. É importante nós entendermos isso. Inclusive, eu vi uma reportagem esses dias que na China, eles estão com um programa lá para os jovens e adolescentes, principalmente para os rapazes, ensinando os rapazes a serem mais viris, mais másculos, mais fortes, mais corajosos. A China. E no Brasil, teve uma outra reportagem, que em São Paulo agora está com um programa lá, onde eles estão ensinando os homens a serem mais emocionais. Os homens brasileiros são muito insensíveis. Os homens brasileiros são muito duros. E aí aí a foto é dois homens assim, um com a testa na testa do outro, assim, e com a mão pegada um na mão do outro, e aí está a legenda assim, olha, começou agora em São Paulo um programa para ensinar os homens a serem mais emocionais. Irmãos, isso é fruto do quê? Fruto de pecado. É errado, é antibíblico. A Bíblia em momento nenhum ensina essas coisas. Então, a injustiça, a impunidade desagrada a Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Você lembra do Lázaro que foi metralhado pelas polícias lá, e as polícias comemoraram? Teve um monte de cristão que escreveu o texto falando, nossa, não podia ter feito isso, tal, não sei o quê, papapá. E o que a Bíblia diz? Ele matou, ele destruiu, ele humilhou, ele desgraçou uma família pelo resto da vida. A mulher lá que ele fez ficar nua e ficar cozinhando para ele nua, mulher de um outro homem, isso aí é um trauma que ela vai levar para o resto da vida. E a Bíblia diz o quê? Para fazer o quê com um cidadão desse, que mata outras pessoas, que humilha outras pessoas? Ele deve receber a justiça. A justiça. E nós fazemos o quê? Não, e o amor? O Lázaro ele precisa ouvir poesia para ele recuperar. A gente tinha que ler poesia para o Lázaro. Pegar uma música lá, um violãozinho, cantar uma música bonita para o Lázaro, quem sabe ele não melhorava. Irmãos, você lembra daquele filme famoso também, daquele cidadão, eu esqueci o nome dele, do cidadão que ele se opõe, ele vai para a guerra, mas ele não quer pegar em armas. Até o último homem, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele não quer pegar em armas. E um monte de cristão acha esse filme lindo, maravilhoso, nossa, que lindo, tal, não sei o quê. Meu irmão, isso tudo é antibíblico. É antibíblico. Você está numa guerra para defender o seu país, para defender os seus filhos, as suas esposas, a sua nação, a sua família, o seu avô, a sua avó, seus tios, seus primos. Você está numa guerra para lutar. E se você não pegar em armas, aquele pessoal vai derrotar você e eles vão estuprar sua esposa, vão estuprar suas filhas, vão destruir os homens. Esse filme é absolutamente antibíblico e ele é a síntese dessa teologia que nós temos vivido hoje no nosso país, essa teologia do amor, esse amor o tempo todo, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, o amor não se alegra com a injustiça. Isso é muito importante. Vamos para a quarta lição aqui, dentro do sexto mandamento, não matarás. Amém, irmãos? Estão comigo aí? Lutar em uma guerra não viola o sexto mandamento. Isso aqui é importante. Lutar em uma guerra não viola o sexto mandamento, que é o que eu acabei de dizer sobre esse filme. Se é um soldado, você é cristão, foi convocado para uma guerra. Quem quer ir para a guerra aqui? Se por um acaso o Brasil um dia entrar numa guerra e convocar você para ir para uma guerra,
E talvez você entrar em crise e falar, poxa, mas se eu matar alguém lá do outro país, será que não é pecado, não estou quebrando o sexto mandamento? Não. Você não está quebrando o sexto mandamento. Inclusive, quando Deus tira o povo do Egito e manda eles para Canaã, para eles conquistar Canaã, você acha que aconteceu o quê? Você acha que eles simplesmente chegaram lá em Canaã e falaram assim, olha, é o seguinte, eu quero que vocês vão embora, que Deus pediu para a gente morar aqui agora. Você lembra da história de Jericó, da muralha de Jericó? Né? Aquela musiquinha, vem com Josué lutar em Jericó. Isso aí, irmãos, é guerra. Vai ler. É guerra. Pessoas sendo dominadas. Quando o povo de Israel vai entrando em Canaã, eles vão derrotando e matando todo mundo. E é a ordem de Deus. Deus fala assim, olha, eu quero que vocês vão lá naquela nação e vocês dominem aquela nação. E o povo de Israel vai e domina e mata todo mundo. É guerra. Inclusive, aí você pode dizer assim, pastor, mas aí é muito Antigo Testamento. Você está muito justiceiro, está muito no Antigo Testamento. Então vamos ouvir Jesus no Novo Testamento falar com os soldados. Lucas capítulo 3. Quem pode, abre em Lucas. Capítulo 3 e verso 14. Irmãos, as nossas pregações, elas estão disponíveis no canal do nosso YouTube, tá? IPR Piracicaba, tem todas as pregações dessa série lá, né? A gente está na sexta, as outras 5 estão lá disponíveis. Se você quiser assistir, conferir os textos bíblicos que são lidos, pode ir lá e acessar. Lucas, capítulo 3 e verso 14. Então alguns soldados, olha só, alguns soldados, guerra, né? Soldados lhe perguntaram para Jesus, e nós, o que devemos fazer? E Jesus respondeu, não pratiquem a extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contente-se com o seu salário. Jesus está pedindo para abandonar o exército? Jesus está pedindo para não entrar mais em nenhuma guerra? Jesus está dizendo assim, ó, quem é meu discípulo nunca mais é para entrar numa guerra. Quem é meu discípulo nunca mais pode pegar em uma arma. Jesus está dizendo, você é um soldado, eu quero que você haja de uma maneira correta. Eu quero que você haja de uma maneira moral. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, quando nós olhamos para aquele tipo de filme que faz uma apologia a essa cultura do amor, a essa cultura de nunca pegar em arma, a essa cultura de nunca violência em hipótese nenhuma. As pessoas podem fazer tudo o que quiser com você, inclusive tirar a vida da sua família, mas você não pode fazer nada. Isso não é bíblico. Ir para uma guerra não é quebrar o sexto mandamento. Isso é importante que fique claro para a igreja. Quinto, são 7 princípios aqui, irmãos, 7 lições para vocês. A gente está no quinto agora. Homicídio por imprudência. Isso sim é quebrar o sexto mandamento. Homicídio por imprudência. Vamos para Deuteronômio, capítulo 22 e verso 8. Irmãos, fique com a Bíblia aberta aí. Quem quiser acompanhe no Data Show. Deuteronômio, capítulo 22 e verso 8. Olha só o que o texto diz, é uma coisa bem explicativa, simples de entender. Se um homem se encontra com uma moça, cadê? Deuteronômio 22, verso 8. Aqui, eu estava lendo o verso 28, desculpa, é o verso 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Pessoas que morrem por falta de responsabilidade nossa. Você constrói um terraço e você não faz um parapeito. A criança vai brincando, sem querer, ela cai lá embaixo, morre. Você leva sobre você essa culpa. Responsabilidade sua.
Você está andando com uma criança, não coloca cinto de segurança na criança, bate o carro, a criança morre, você vive, você leva sobre você essa culpa. Tudo aquilo que é negligência sua, se alguém morre por causa dessa negligência, a culpa é sua. Pecado, quebra do 6º mandamento. Vamos para um outro exemplo. Êxodo 21, nós estamos em Deuteronômio, volta um pouquinho para Êxodo. Êxodo 21, verso 28. Êxodo 21, verso 28. Olha só o que diz. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi será absorvido. Agora o verso 29. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Negligência. O boi, né, a nossa realidade hoje, né, boi, a gente não vê boi, né, é raro ver um boi. Mas vamos pegar um exemplo da nossa realidade, cachorro. Tem gente que tem uns cachorros brutos. Ah, não morde. Ah, não, é tranquilo. Ah, não sei o quê. Esse cachorro já avançou em alguém, deu uma mordidinha ali e tal. Ah, mas aqui naquele dia lá, ele estava estressado, estava com fome, eu não dei comida para ele naquele dia. Por isso que ele mordeu, mas hoje em dia não morde mais não. E Deus me livre, esse cachorro um dia avança em alguém e causa sérios danos na saúde de alguém, levando até a morte, inclusive. Essa pessoa pode até não ser presa, porque, como eu disse, a justiça brasileira, ela está defasada, ela está cada vez mais longe dos princípios bíblicos. E a impunidade no Brasil é uma coisa que rola solta. Está aí, os irmãos sabem disso. Mas é o seguinte, o cachorro pode matar, ele pode matar uma criança, pode matar um adolescente, até mesmo um adulto. A justiça, ninguém vai prender o homem, ninguém vai fazer nada com o homem, ele conseguiu lá, ele tem um amigo que é policial, que aí deu um jeito para ele lá, tal, não sei o quê, conseguiu abafar o caso. Ninguém vai pagar por essa morte. Seguinte, esse homem, embora ele esteja livre da justiça do Brasil, ele está na mira da justiça de Deus. Deus, cedo ou tarde, fará justiça contra esse homem. Ele não ficará impune. Isso é uma coisa importante. A negligência. Pessoas que morreram por causa da negligência de alguém. Esqueceu o bebezinho no carro, com o vidro trancado e tudo mais. O bebezinho morreu dentro do carro. Esse cidadão vai levar sobre as suas costas esse sangue. Precisamos estar alertas, precisamos estar de olho no que a Bíblia tem para nos ensinar. Então, homicídio por imprudência é pecado, é quebrar o 6º mandamento, e precisamos estar alerta em relação a isso. Vamos para o 6º princípio, o penúltimo. O 6º mandamento condena o suicídio. Suicídio. Gênesis 1. Vamos lá para Gênesis 1, verso 27. Irmãos, como são assuntos delicados, é muito importante eu mostrar para vocês o que a Bíblia diz. Porque hoje em dia a gente ouve tanta coisa e a gente não sabe direito o que a Bíblia diz. Ah, mas e a Bíblia fala sobre isso? Mas tem algum versículo que fala sobre isso? Ah, mas a Bíblia ensina alguma coisa sobre isso? E eu estou fazendo questão de fazer com que os irmãos pelo menos enxerguem, falem assim, olha, fala sobre isso, a Bíblia ensina. A questão é que muitos pregadores, muitos pastores têm decidido falar mais só sobre o amor, e têm se esquecido de assuntos importantes.
Gênesis 1, verso 27. Deixa eu achar aqui. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis e multipliquem-se. Qual é a ordem de Deus para todo homem, para toda mulher que nasce? Sejam férteis e multipliquem-se. Aqui eu poderia até falar sobre a questão de filhos, um dia eu vou falar sobre isso. Por que a nossa cultura hoje, os pais decidem ter tanto poucos filhos? Mas eu não vou entrar nesse assunto nesse momento. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu não criei vocês para que vocês tirem a vida de vocês. Muito pelo contrário, eu dei a vida e quero que vocês desfrutem dessa vida, que vocês aproveitem essa vida, que vocês usufruam dessa vida. Sabemos, irmãos, que tem pessoas que elas passam por dificuldades terríveis e em muitos momentos pensam sim em tirar a vida. Inclusive no Brasil tem milhares de casos por ano de suicídio, muitos casos, desde pessoas muito pobres até pessoas milionárias, pessoas que tiram sua própria vida por algum sofrimento, por alguma dor. No entanto, o que a Bíblia nos diz é para que nós, quando nascemos, quando viemos à existência, que nós possamos ser férteis e que a gente possa multiplicar-se. Em momento nenhum tirar a vida. Sexto mandamento: não matarás. O suicídio, aqui entra um ponto importante. A Bíblia em momento nenhum diz que o suicídio é um pecado sem perdão. A Bíblia não diz isso. O único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Para que você entenda. É quando Jesus, vocês lembram que Jesus estava expulsando demônios, e aí os fariseus diziam: olha, ele está expulsando demônios em nome de outros demônios. Ou seja, Jesus está cheio de demônio e está expulsando outros demônios. Então, o que é? Aí, nesse contexto, surge o assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Contra o Espírito Santo. O que acontece aí, então? O que é a blasfêmia? Quando você atribui aos demônios algo que Deus tem feito. É um milagre que Deus fez, é uma bênção que Deus realizou, é uma cura que Deus executou, e você diz assim: foi demônio. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o suicídio, a Bíblia não vai dizer que o suicídio é um pecado sem perdão. O que a Bíblia vai dizer é que o suicídio é pecado. É pecado e é um pecado grave. E provavelmente uma pessoa que chega a tomar a decisão de tirar sua própria vida, ela talvez, existe uma grande chance dela não ter um relacionamento profundo com Deus. Pode ter esses casos, pode talvez um cristão convertido que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador e por algum motivo ele resolver tirar sua própria vida, pode até acontecer, mas provavelmente para alguém chegar nessa decisão, ele não estava tendo um relacionamento profundo com o Senhor. Então é pecado, mas não é um pecado sem perdão. Isso é importante que os irmãos entendam e tenham em mente sobre esse assunto. E o último, para terminar, irmãos, o sexto mandamento condena o aborto. Ainda mais hoje, que tem um monte de feminista falando sobre aborto, tentando incentivar o aborto. Então está lá o casal jovem, namorando, tal, estão no fogo da paixão naquele momento, e aí eles resolvem não se proteger. O que eles decidem? Não vamos nos proteger, vamos fazer aqui do jeito que dá, e depois eu mato o nosso filho. É isso que acontece. Não vamos nos proteger não, vamos fazer aqui, está tudo certo, e depois eu vou lá e mato o nosso filho. A Bíblia vai dizer o seguinte,
em Salmos 139, verso 13: pois tu formaste o meu interior, me teceste no ventre de minha mãe. Deus, toda criança que vem à vida, Deus, por algum motivo, Ele dá a essa criança a oportunidade de existir. Ele dá a essa criança a oportunidade de viver. Então, irmãos, cristãos que são a favor do aborto, cristãos que apoiam essa prática terrível, são cristãos que precisam entender o 6º mandamento: não matarás. Aborto é algo que deve ser condenado por todo cristão. E hoje, algumas pessoas podem questionar o seguinte: olha, mas e se uma mulher foi estuprada e ela ficar grávida? O que a Bíblia vai dizer? Você não pode matar uma pessoa inocente por causa do pecado de uma pessoa depravada. Você não pode tirar a vida de alguém inocente que não tem nada a ver com aquela situação por causa de um monstro, de um psicopata. Se você por algum motivo acha que não terá condições, se uma pessoa acha que ela não terá condições de cuidar dessa criança, de olhar para essa criança, ela deve encontrar outros meios, levar essa criança para alguma clínica, buscar ajuda em alguma igreja, orientação de algum psicólogo, orientação de algum pastor, orientação de alguém que vai ajudar essa criança a ser encaminhada, a ser cuidada. Ela não pode perder a vida por causa do pecado de um psicopata. E não é raro a gente conhecer várias pessoas que infelizmente foram frutos de um estupro. E a mãe, pela graça de Deus, mesmo diante de uma dor tão terrível quanto essa, ela resolveu ter os filhos, ela resolveu cuidar dessa criança, ela resolveu amar essa criança. E nós, como cristãos, precisamos ter isso claro em nosso coração. Deus, Ele abomina isso. Deus abomina a possibilidade de uma criança inocente pagar pelo pecado de alguém depravado. Deus abomina isso. Então, se por um acaso você se deparar com esse dilema um dia e tiver que aconselhar alguém, aconselhe essa pessoa a lutar pela vida. Aconselhe essa pessoa a lutar pela família, porque aquela criança agora vai ser família dela. Nunca diga, olha, aborte. Esses são os casos mais extremos. Tem gente que aborta por qualquer motivo, está lá namorando tal, e aí ficou grávida, e agora com medo de falar para os pais, vai lá e aborta. Mata uma pessoa inocente, uma pessoa que poderia ter uma longa vida, por causa de um erro dela própria, dele próprio. Tem gente que não quer ter filhos por causa do dinheiro, da pobreza, porque acha que não vai ter condições de cuidar dos seus filhos. Então é melhor matar. É como se você dissesse o seguinte: olha, pobre não pode ter filho. Pobre não pode ter filho, tem que matar. Porque afinal de contas vai viver uma vida sofrida para quê? Agora eu pergunto para você, quantos milhões de pessoas no mundo nasceram, cresceram, se criaram, tiveram suas próprias famílias e nasceram em uma pobreza extrema? A minha avó, ela teve 10 filhos, 11 filhos, um morreu. Teve 10 filhos que sobreviveu. E o meu avô, ele faleceu muito cedo, com 40 e poucos anos o meu avô faleceu, e a minha avó ficou viúva com 10 filhos para cuidar. E os caçulas ainda era bebê de colo. A pobreza era tão grande que um dia uma mulher da cidade chegou nela e falou assim: ô dona Elza, você não quer dar essa menina para eu cuidar não? Eu levo, eu adoto ela, eu cuido dela, eu estou vendo aí, essa menina vai morrer. Você não tem condições de cuidar desses 10 filhos, vocês estão tudo passando fome, a menina está desnutrida aí. Dá a menina para eu cuidar. E a minha avó, ela disse o seguinte: jamais eu vou dar um filho meu embora. Eu vou cuidar. E a minha avó lutou com esses filhos, passou muitos perrengues. Todos os filhos hoje estão criados.
todos os filhos cresceram, tiveram suas famílias, têm os seus filhos. Hoje, a minha avó tem bisnetos, né? Tem uma bisneta, a neta dela hoje, que é a Valentina, que é a alegria da vida dela. Minha avó está com 70 e poucos anos, e tem uma netinha de 5, 6 anos, que é a alegria dela. E é filha dessa criança que lá atrás alguém pediu a criança para ela, e ela não deu. Ela resolveu ficar com a criança. A Valentina é filha desse bebê. Irmãos, hoje na família da minha avó, por causa dos filhos, que ela não desistiu desses filhos, hoje na família da minha avó, tem pastor, que sou eu, tem advogado, tem fisioterapeuta, tem um monte de gente na família da minha avó agora, com profissões que estão crescendo nas suas carreiras e tal. Por causa do quê? Da família. A minha avó não desistiu da família, mesmo diante de uma adversidade extrema. E eu digo para você, meu irmão, não desista da sua família. E quando alguém chegar diante de você com um dilema terrível, sabe o que você vai dizer? Não desista, permaneça, permaneça. Tem um vídeo no YouTube que eu assisti, que eu fiquei extremamente impactado, de uma mulher chamada Marcela Brito, onde ela fala sobre os anticoncepcionais. Depois você procura lá e assista. Ela pega a bula dos anticoncepcionais e ela faz uma leitura no vídeo, junto ali com a mulherada, para entender. Eu assistindo aquele vídeo, eu não acreditei. É um negócio que faz um mal terrível para as mulheres. Abala a mulher psicologicamente. Mulheres que ganham peso e não conseguem nunca mais voltar para o peso normal, porque se descontrolaram no hormônio. E uma série de consequências, inclusive a esterilidade. Mulheres que depois decidem engravidar e não conseguem engravidar mais. E isso hoje, e ela fala no vídeo, eu achei muito interessante, ela fala assim, isso no universo feminino é normal. Taca anticoncepcional, vamos embora. É anticoncepcional na veia. E tem destruído milhões de mulheres. Mulheres que depois vão decidir ter suas famílias e elas não conseguem engravidar. Mulheres que ficam com a sua autoestima baixa, por vários efeitos colaterais. Irmãos, a questão é, Deus, Ele faz as coisas certas. Se Deus, por algum motivo, colocou no ventre da sua esposa um filho, não é para você tirar esse filho de jeito nenhum. Tenha esse filho, ame esse filho, cuide desse filho. Ah, mas eu não vou ter dinheiro para cuidar, meu irmão. Vai ter dinheiro, Deus vai abençoar, Deus vai dar graça, você vai cuidar. No final, esses filhos ainda vão dar muitas alegrias para você. Essa é a beleza dos mandamentos de Deus, quando Ele diz para o povo judeu, olha, não matarás. Eu quero que vocês valorizem a vida como nenhum outro povo valoriza. Tem um monte de gente que não é cristão, um monte de povos que são idólatras, eles não valorizam a vida, mas vocês, que são o meu povo escolhido, eu quero que vocês valorizem a vida, eu quero que vocês celebrem com a vida, eu quero que vocês multipliquem, eu quero que vocês tenham muitos filhos. Essa é a realidade, é aquilo que a Bíblia está dizendo. Eu gostaria de entrar num assunto sobre a quantidade de filhos, mas isso fica para um outro dia. Creio que eu fui bastante eficiente aqui na exposição desse mandamento, não matarás. Que você possa guardar isso no seu coração. E agora eu quero fazer uma oração pela sua vida, entregando a Deus, pedindo a Deus para que Ele coloque sabedoria em você, para que você possa valorizar todas as vidas que estão próximas de você. Os seus filhos, sua esposa, seu marido, seus amigos de igreja, irmãos de igreja, todos. É vida, é bênção de Deus. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.